Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 40, artigo atingido também pela reforma da Previdência. Vamos falar sobre o regime próprio de previdência social. Na leitura do artigo 40, nós podemos observar o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. E já adianto, embora a Emenda Constitucional 103 de 2019 tenha melhorado a redação do artigo 40, não houve nenhuma alteração de efeito prático. Isso porque nós vamos ver o seguinte, que o artigo 40 ele vai designar como regime próprio de previdência social. E você vai lembrar nas nossas aulas que nós comentamos que existe o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, bem como também o regime de previdência complementar. É o que a Constituição permite que exista em matéria de previdência. Mas daqui a pouquinho nós vamos esquematizar essa parte. Vamos entender o seguinte, que o regime próprio de previdência social, ele está destinado aos servidores titulares de cargos efetivos. E você vai lembrar que servidor de cargo efetivo é aquele que pode ser exercido exclusivamente por meio de aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Nós já aprendemos isso, mas eu sei que você quer fazer a sua anotação aí no seu material para não errar na questão de prova. Continuando, e terá caráter contributivo e solidário. Quem trabalha, contribui. E nós vamos ver que o caráter contributivo da Previdência Social é a filiação obrigatória, pois não basta que ocorra a contingência prevista em lei, mas é condição sine qua non que o indivíduo esteja filiado a um regime previdenciário. Mas nós vamos ver que existem casos facultativos, por exemplo, o estudante, o dono ou dona de casa, aquela pessoa que está se dedicando às atividades do lar, ela tem a opção de ser um filiado facultativo. E o caráter solidário é aquele que todos os envolvidos, de uma forma ou de outra, auxiliam-se mutuamente para a existência dos principais benefícios previdenciários. Nós vamos ver que a Previdência ela não possui um regime de capitalização, muito pelo contrário. Todos contribuem para a formação de um grande fundo e este fundo, por sua vez, atenderá às necessidades de todos aqueles que estão envolvidos. Bom, nós temos um julgado muito importante do saudoso ministro Joaquim Barbosa, no recurso extraordinário 590068, dígito 8, recurso esse com repercussão geral, qual ele pronuncia da seguinte forma: o regime previdenciário do servidor público, hoje consagrado na Constituição, está expressamente fundado no princípio da solidariedade, artigo 40 da Constituição, por força do qual o financiamento da Previdência, não como contrapartida necessária à previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. É exatamente o que eu estava dizendo. Não tem aquele viés de capitalização, tá? A manifestação mais evidente desse princípio é a sujeição à contribuição dos próprios inativos e pensionistas. Você vai ver que no regime próprio, que tem esse caráter contributivo e solidário, inclusive com a contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e também de pensionistas. Ah, professor, no regime próprio o aposentado também contribui, o pensionista também contribui, continua contribuindo. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sobre o equilíbrio atuarial, no seu significado adjetivo, refere-se aos cálculos efetuados pelos atuários, pelas pessoas especializadas na aplicação das estatísticas, pesquisas e planificações,
na avaliação dos riscos e das indenizações em seguros. Está relacionado à atuária, a ciência que se dedica à aplicação dos cálculos matemáticos às operações financeiras, especialmente para avaliar seguros. Ou seja, esse equilíbrio atuarial é justamente para que toda essa contribuição, através de estudos, pesquisas, planilhas, ela consiga ali atender a todos os riscos e as indenizações de seguros. Preste atenção, você vai notar, inclusive, que a reforma da Previdência ela vai aumentar a idade mínima. E por que ela aumenta a idade mínima? Porque a expectativa de vida ela aumentou. Então, para que não haja uma ausência de pagamento no futuro, são necessárias todas estas mudanças. Ah, professor, não é bem assim na prática. Sim, concordo com você, meu querido aluno, minha querida aluna, mas nós estamos estudando aqui para passar no concurso, não é verdade? Para acertar na hora da prova. Na prática, você pode desenvolver o seu senso crítico e avaliar mais a fundo cada uma destas questões. Mas para a prova, leve essas informações que eu estou passando. Bom, sistematizando então, nós temos dois grandes regimes. O regime próprio da Previdência Social, que nós chamamos de RPPS, e o regime geral da Previdência Social. Lembre-se que quando nós falarmos em regime próprio, cada ente federativo ele pode disciplinar a sua matéria ali, tá? Nós pegamos sempre como base a União, que vai regulamentar o regime próprio dos seus servidores, mas pode ser que determinado ente federativo, um determinado município ou um determinado estado se utilize do regime geral da Previdência Social ao invés de um regime próprio, ok? Então, com base nestas informações, nós podemos extrair do texto constitucional o seguinte, que no artigo 40 nós temos o regime próprio da Previdência Social e o que ele diz? Que este regime só pode ser aplicado para cargo efetivo e que dependa de concurso público. Ponto e acabou. Leve isso para a prova para você acertar a questão. E no regime geral, então, professor, o que sobra? Sobra o seguinte, nós podemos dividir em setor público e na iniciativa privada. No setor público, nós temos o empregado público, um funcionário da Caixa Econômica Federal é sempre o nosso exemplo, não é? Nós temos também aquele que desempenha a função pública, um agente de endemias, enfim, um não concursado que está desempenhando uma função pública. E temos também o cargo em comissão, aquele de ampla concorrência, tá? Nós já explicamos isto em aula anterior e nós vimos que o cargo em comissão ele tem um percentual reservado ao concursado, mas esse aqui que nós estamos falando, ele está reservado para aqueles que não são concursados, ok? Então, estes, mesmo que envolvidos no setor público, mesmo que um empregado público ou que desempenhe uma função pública ou um cargo em comissão, são regidos necessariamente pela CLT. Importante informação para a sua prova. E na iniciativa privada, nós temos os seletistas, e chamamos de seletistas aqueles que estão vinculados ao regime geral da Previdência Social, ok? Nós temos também os autônomos e nós temos ainda o segurado facultativo, como nós mencionamos, o estudante, ou o dono ou dona de casa, no nosso exemplo que nós mencionamos nesta videoaula. Ok? Importante diferenciação para você levar para a sua prova, faça aí a anotação no seu material. Nós permaneceremos aprofundando essa temática no decorrer das aulas. Na próxima aula nós vamos falar de aposentadoria no regime próprio. Vamos falar do artigo 40 a partir do parágrafo 1º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.